muito bom estar aqui com vocês para novamente estudarmos a palavra de Deus, para aprendermos mais a respeito do nosso Senhor e saber o que Ele quer para nós, qual é a sua vontade para a nossa vida. No estudo passado, nós estudamos sobre a morte e nós vimos ali a condição da pessoa quando morre, que ela não sofre mais, não sente mais dor, não tem mais tristeza, não existe mais nada. E que ela também não sabe o que se passa aqui nessa vida. Ela está em estado de sono. E isso é muito reconfortante, não é? Porque nós sabemos então que o nosso ente querido que já se foi, que já faleceu, não está sofrendo, não está com dor, não tem tristeza, não tem mais nada. Vimos também que a pessoa que faleceu não volta mais a essa terra aqui, não volta mais ao nosso convívio. Mas também vimos que em algumas situações as pessoas se manifestam, né? Recebem cartas, recebem mensagens, incorporam em uma pessoa, e se você vai ver a mesma voz, tudo. E nós vimos pela palavra de Deus quem é que faz isso. Nós vimos que quando alguém finge, se passa por um ente querido nosso, na verdade não é ele, porque ele já faleceu e está descansando. A palavra de Deus diz que nunca, de maneira alguma, ele tornará aqui. Mas pelo contrário, que quem faz isso são os anjos maus, os anjos caídos. Para que eles fazem isso? Para nos enganar, para nos tirar dos caminhos do Senhor. Da mesma forma que enganou Adão e Eva, e enganou Eva, ele vai fazer isso para nos enganar também. Então hoje o nosso estudo vai ser sobre os anjos. Nós vamos aprender um pouco mais a respeito desses seres, a respeito dos anjos, tá bom? Vamos fazer uma breve oração para começarmos o nosso estudo? Querido e bom Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa oportunidade que está nos dando de estudarmos a Tua Palavra. Quero te pedir, Senhor, Teu Santo Espírito, para mim e para cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo, para que nós possamos aprender mais e mais e colocarmos em prática na nossa vida e assim nos prepararmos para um breve encontro com o Senhor. Eu te agradeço e eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos lá? Vamos começando vendo qual é a origem dos anjos. Como que eles se originaram, eles foram criados como os homens, enfim. Vamos ver a origem deles, que vai estar em Salmo 148, versículo 2. E lá diz assim: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestiais. Então os anjos foram criados para louvar a Deus. Mas em Salmo 148, 5 ainda diz assim, ó: louve o nome do Senhor, pois mandou e eles foram criados. Então, Deus mandou e os anjos foram criados. Assim como ele criou várias outras coisas aqui no nosso planeta, né? Ele falava e as coisas foram criadas. Assim foram criados os anjos. Os anjos são espíritos de mortos? Olha que interessante essa pergunta. Os anjos são espíritos de pessoas que já morreram e de repente foram muito boas aqui nessa terra e se transformaram em anjos? Vamos ver? Em Gênesis 3, 24, nós vamos ter a resposta para essa pergunta. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugiu de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quando Adão e Eva foram expulsos, ou eles tiveram que sair do jardim do Éden, porque eles haviam pecado, o Senhor nosso Deus colocou um anjo ali no portão para proteger, para que eles não voltassem a entrar no portão, não voltassem a entrar no jardim, isso para nossa segurança, para nossa proteção. Porque já pensou, lá tinha a árvore da vida, se eles comessem, eles iam viver eternamente, mas em situação de pecado. Então eles não poderiam retornar ali. E o Senhor colocou ali o quê? Anjos, querubins para proteger. E como Adão e Eva ainda estavam vivos e eram as duas primeiras pessoas a serem criadas, as duas únicas pessoas que existiam aqui, e estavam vivas e já existiam anjos, então isso é óbvio, é claro que os anjos não são espíritos de pessoas que já faleceram, de pessoas que já morreram. Anjos constituem família? Mateus 22, 30, está escrito assim:
Porque na ressurreição não se casam nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos do céu. Então, anjos não se casam e não se dão em casamento. Essa é a resposta. Quantos são os anjos? Será que são poucos? Será que são muitos? Apocalipse 5:11. Vamos ler lá o que está escrito a esse respeito. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Olha só, eram muitos anjos, milhões, milhares de milhares. É um número assim que eu não consigo nem determinar, nem imaginar. Mas eram muitos, milhões, milhares de milhares. Anjos têm corpo? Interessante também, né? 1 Coríntios 15:44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Tá claro, né? Existe o corpo espiritual. Que duas grandes classes há de anjos? Essa é importante. Apocalipse 12, 7 e 9. A resposta ali está assim, ó. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Miguel, na Bíblia, quando se fala de Miguel, está sempre se referindo a Jesus, quando ele está em situação de guerra contra Satanás, tá bom? Então, Miguel, ou seja, Jesus e seus anjos, pelejaram contra o dragão, que é Satanás, e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Está falando de Satanás, não prevaleceu e no céu não teve mais lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, nós entendemos aqui que existem duas classes de anjos. Os anjos do nosso Deus, os anjos de Jesus, e os anjos de Satanás, do diabo, da serpente, do dragão, que é tudo nome para a mesma pessoa. Tudo é o mesmo nome de Lúcifer, que também é outro nome dele, tá bom? Então, existem duas categorias de anjos, tá bom? O que fazem os anjos maus? Vamos ver o que eles fazem em 2 Coríntios 11, 14 e 15. Diz assim, olha, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Olha, lembra que nós estudamos no outro estudo sobre Satanás se personificar, se disfarçar? Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministro de justiça, e o fim deles será como o das suas obras. Então, o que ele faz? Os anjos maus, ele também se transformam, eles se disfarçam. E isso para quê? Para querer nos enganar. Eles fingem até ser anjo de luz. Olha que coisa, finge ser anjo de luz. Mais uma característica do que eles podem fazer, Efésios 6, 11 e 12. Efésios 6, 11 e 12. Diz assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a vossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha que coisa! Nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Nós precisamos estar apegados a Deus, porque esses anjos maus, eles lutam contra nós. E a palavra de Deus fala assim, olha, a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. Então não é uma luta contra um homem ou contra uma mulher. Não, é uma luta contra
os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Percebe qual a nossa grande necessidade de estarmos firmes, grudadinhos no Senhor para podermos vencer esses anjos maus que lutam contra nós? Mais uma característica, 1 Timóteo 4, versículo 1, diz assim, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Então, esses anjos, eles estão aí para nos enganar, sabe? Para nos corromper, para nos tirar do caminho certo, que é aquela teoria lá da morte, como nós já estudamos, é uma delas, né? Ele tem várias, eles estão aí então para quê? Para nos enganar. Vamos tomar cuidado, não é mesmo? O que fazem então os anjos bons? Olha, essa parte é muito boa. Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os livra. Amém. Então os anjos do Senhor estão aí para nos proteger. Mas presta atenção que tem uma característica. Olha só, ao redor dos que os temem. Então nós precisamos ser tementes. O que é ser tementes? É ser obediente a Deus. Nós precisamos ser obedientes a Deus para que os seus anjos estejam ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando. Tá bom? Vamos ver mais Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Então o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para nos guardar, nos proteger em todos os nossos caminhos. Então, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, estão sempre próximo de nós. Mateus 18, verso 10 diz assim: Vede, não desprezei a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os anjos do céu veem incessantemente a face do Pai. Então, os anjos do céu que veem a face de Deus constantemente, incessantemente, está aqui para proteger a cada um de nós. Por mais pequenininho, por mais que seja insignificante, coisa que nenhum de nós é, porque nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Os anjos estão aqui para nos proteger, para nos acompanhar, né? Para cuidar de cada um de nós. Mas não se esqueçam, nós precisamos ser pessoas tementes a Deus, obedientes a Deus. Vamos ver mais alguma coisa? Em Eclesiastes 5, 6, mais uma característica dos anjos bons. Não consintas que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi na advertência. Por que razão se daria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras de tuas mãos? Então, nós temos que estar muito atentos. Malaquias 3,16 ainda fala mais alguma coisa. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Então, existe um livro onde esses anjos bons anotam todas as nossas atitudes, todas as nossas falas. Por isso que no verso de Eclesiastes 5, 6 fala assim, não consintas que a tua boca te faça culpada. Vamos tomar cuidado com as nossas palavras, vamos vigiar as nossas palavras para nós não pecarmos através da nossa boca, sabe? Porque os anjos estão ali anotando, registrando os nossos atos, as nossas falas, ok? Vamos ver mais alguma coisa que os anjos fazem. Em Daniel 7, versículo 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares, está vendo de novo a quantidade de anjos? Milhares e milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros.
Então, na hora do juízo, esses anjos serão testemunhas. Serão testemunhas. E, na verdade, sou eu que vou escolher se eles vão ser testemunhas do bem que eu fiz ou do mal que eu fiz. Não é mesmo? Vamos prestar atenção, vamos sempre procurar nos lembrar, porque eu falo assim, que se nós nos lembrássemos sempre de que tem um anjo aqui, ó, do meu lado, o meu anjo está aqui, né? E eu ia tomar muito mais cuidado, isso ia me evitar, me levaria a evitar de pecar. Então, vamos prestar atenção, vamos daqui para frente tomar muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas palavras. O que farão os anjos bons quando Jesus vier? Ele enviará o seu anjo com grande clangor de trombeta, os quais... eu esqueci de falar onde está escrito, né? Mateus 24, 31 está escrito. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, os anjos também, quando Jesus voltar, que nós esperamos que seja em breve, né? Mas não importa, o que importa é que ele vai voltar, não importa quando, ele vai, isso é fato. Não duvidemos disso, não duvide, porque ele vai voltar. Aí os seus anjos vão recolher todos aqueles que temeram a ele, todos aqueles que obedeceram à sua vontade, que fizeram a sua vontade de uma extremidade à outra. Jesus vai sair, os anjos, perdão, vai sair recolhendo todo mundo para irmos com Jesus para os céus. Que Deus nos abençoe, não é mesmo? E aqui eu gostaria de fazer um apelo a vocês. Continuamente, anjos bons e anjos maus disputam a influência sobre nós. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher sob qual dele nós iremos nos submeter. Qual dele nós iremos permitir que atue na nossa vida? Se o anjo de Deus, o anjo bom para nos guiar, nos proteger, ou o anjo mau? Somos nós que determinamos isso, nós temos o poder de escolher isso. Que Deus nos abençoe, que Deus te ilumine, para que nós possamos sempre fazer as melhores escolhas, que nós possamos aprender a escolher o melhor caminho, a ter cuidado com as nossas palavras, a ter cuidado com as nossas atitudes, para que nós possamos vigiar mais e mais cada uma das nossas atitudes, para que apenas os anjos bons estejam ao nosso lado. E que quando Jesus voltar, eles nos recolham, nos peguem, nos levem nas nuvens do céu para encontrar com o nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja e até o próximo estudo. Vamos orar? Querido e bom Deus, é muito bom saber, Senhor, que o Senhor subiu aos céus, mas que nós não ficamos aqui sozinhos, não estamos abandonados. Nós sabemos e vamos estudar mais para frente que o Senhor deixou o seu Santo Espírito e a cada um de nós também deixou um anjo para nos guiar, para nos proteger, para nos livrar do mal. Nos ajude, Senhor, a fazermos sempre a escolha correta, a escolha de termos sempre os teus santos e bons anjos ao nosso redor, ao nosso lado. Perdoa, Paizinho, os nossos pecados, aumenta a nossa fé no Senhor e nos ajude a sermos cada dia mais e mais fiéis. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você a cada dia mais decida ter apenas os anjos do Senhor ao teu lado. Tchau, tchau.